Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos ao nosso novo ponto de encontro de toda sexta-feira, às 20 horas, com o programa Diálogos. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse programa foi criado para que a gente possa debater mais sobre o ensinamento sagrado, Seichonoye, homem, filho de Deus. E hoje nós teremos um tema muito pertinente, em função de que no mês que vem nós teremos as festividades do Santuário Roso. Então hoje nós teremos teremos esse assunto muito debatido para que a gente esmiúce bem e fique bem claro para vocês que vão participar conosco na festividade do Santuário Roso, lá no dia 10 do mês que vem. Mais uma vez, então, sejam todos bem-vindos. Hoje, o nosso tema é Antepassados, parte 2. Eu até escrevi aqui volume 2 para ficar mais bacaninha, né? Com o tema O que são e para que servem os registros espirituais. Esse é o nosso tema do nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. Deem aí o seu like, compartilhem. É importante compartilhar para o maior número de pessoas, uma vez que esse evento ele é para atingir o maior número de pessoas possível, para que a gente traga bastantes registros espirituais para serem cultuados. Então, compartilhem isso, inscreva-se no nosso canal oficial da Seichonoye do Brasil e vamos lá. Vamos trabalhar então hoje sobre o que são e para o que servem os registros espirituais. Para isso, nós temos os nossos convidados de hoje, time top, time ponta, para esclarecer sobre esse assunto, registros espirituais. Começando pela preletora Cátia Miura. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, preletor, muito obrigado. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Uma grande alegria estar aqui junto com todos para estudarmos o ensinamento da Seichonoye. Muito obrigada a todos. Temos também o preletor José Maria Coelho. Muito obrigado, Zé, pela participação. Muito obrigado, é uma alegria poder estar aqui. A palavra da Cátia, né? É uma alegria, uma emoção muito grande. E é muito legal saber que a gente tem a oportunidade, neste novo programa, de estar discutindo assuntos, né, do ensinamento da Seichonoye, para que a gente também aprenda mais e os participantes também acumulem um conhecimento maravilhoso para viver no cotidiano esse ensinamento maravilhoso. Obrigado pela oportunidade. Parabéns, Zé. Muito obrigado por estar conosco. E completando a nossa trinca de ouro, nosso preletor Jorge Uemoto Júnior. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Para mim também é uma honra, uma alegria estar aqui com os amigos para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né, que é os nossos antepassados e mais especificamente sobre a festividade do Santuário Roso e sobre os registros espirituais. Muito obrigado. Muito obrigado, preletor Jorge. O Jorge, a gente veio se encontrar aqui na Seichonoye, nós somos amigos de antes, né, Jorge? Antes da Seichonoye, lá naquele colégio onde jogávamos basquete, né? A gente veio se encontrar aqui. Muito legal estar com você nesse programa aqui. Como vocês sabem, na semana passada nós tivemos a parte 1 desse tema de antepassados, e o tema foi justamente antepassados, parte 1, que tratou sobre ação do mundo espiritual. Para que a gente ilustre e recupere um pouco do que foi falado no passado, falado na semana passada, para fazer o link com o programa de hoje, preletor José Maria, faz uma analogia resumida, né? Usando até como ilustração Sim. a árvore. Sim. Acho que uma coisa bastante importante para todos os nossos telespectadores também, o assunto que estamos tratando hoje, que tratamos no programa passado e vamos tratar ainda num terceiro capítulo, num terceiro programa, ele é embasado na segunda declaração iluminadora da Seichonoye, que diz: acreditamos que a lei da manifestação da vida é o caminho do progredir infinito
e acreditamos também que é imortal a vida que se aloja em cada indivíduo. Então, o ensinamento da Seichonoye prega que nós somos, na realidade, seres espirituais vivendo uma experiência humana. E a analogia da árvore significa, Cristo disse que pelo fruto se conhece a árvore. Então, a árvore que dá bom fruto é uma árvore que tem um agricultor que cuida da sua raiz. Então, nós temos essa analogia na Seichonoye, que a raiz da vida da árvore são os nossos antepassados. Então, os troncos são os pais, os galhos e os frutos são somos nós os descendentes. E o grande solo é Deus. Então, o fato de alguém cuidar dessa raiz, no nosso caso aqui, nós fazemos o quê? A leitura da Sutra Sagrada, oferecemos, né, os registros espirituais que são consagrados no Santuário Roso, onde eles vão receber 5 orações diárias por dia durante um ano, durante a partir da festividade, etc. e tal. Significa que nós estamos reverenciando, cuidando da raiz da vida. Consequentemente, quando oferecemos com prova de amor esse sentimento da leitura da Sutra Sagrada para nossos antepassados, regamos a raiz da nossa vida. Consequentemente, os nossos antepassados têm essa iluminação no sentido de compreenderem que não são corpos carnais, são seres espirituais, e eles começam então a enviar essas vibrações de proteção, de alegria, de gratidão mesmo aos descendentes que vão prosperar e atrair um montão de coisas boas. É mais ou menos isso. Então, a raiz da nossa vida são os nossos antepassados, o solo é Deus, e quando cuidamos dessa raiz, os antepassados, eles conseguem tirar, né, em ordem vertical do mundo de Deus, tudo aquilo que é necessário para a prosperidade dos descendentes. Bacana. Raízes fortes, frutos maravilhosos, troncos firmes, sim, e frutos sadios. Sim, claro. Bacana. E essa analogia, Fernando, eu acho que é bastante importante, porque se a gente for pensar nesse plano que nós vivemos, né, os nossos antepassados que já partiram para o mundo espiritual, nós não enxergamos com os nossos olhos carnais. Assim como a raiz que está por baixo da superfície do solo, a gente também não enxerga, né? E o que está lá dentro, né, o que as raízes extraem do solo, também a gente não está vendo, né? Mas estão agindo diretamente na saúde da árvore, né? Então, por isso que essa analogia é bem importante, né? Bacana, bem pertinente. Bem, como eu tinha que fazer, eu quebrei a pauta, que a gente tinha combinado um outro início, né, preletora Kátia? Então, para fazer uma analogia com o que foi, fazer um link, né, com o que foi falado na semana passada. Preletora Kátia, vamos direto ao ponto. O que são e para que servem os registros espirituais? Muito obrigada, muito obrigada. Realmente, né, o preletor José Maria explicou muito bem, né, sobre a questão da importância de orarmos pelos antepassados, fazendo essa analogia, né, com a árvore, com cuidado com as raízes, né, e a Seichonoye, ela gosta muito de utilizar esse tipo de analogias para que as pessoas possam compreender melhor, né, então é uma forma de simplificar para que as pessoas possam compreender melhor com uma linguagem nossa, né, então fica bem claro por que é importante nós orarmos pelos antepassados. E justamente para poder fazer essa oração é que nós utilizamos os registros espirituais, né? Então nós temos aqui os registros espirituais, especificamente os que são utilizados para a festividade do Santuário Roso, né? O preletor José Maria mostrou também. Então tem o registro espiritual da alma dos antepassados da família, tem o registro espiritual de alma individual, né, que são as pessoas, né, os entes queridos, os conhecidos, os familiares, os amigos, e o registro do sublime abençoado anjo do reino de Deus, que na verdade é o registro para um anjinho abortado. Né? Então esses registros espirituais, eles são a ferramenta através da qual nós estabelecemos a comunicação com o plano espiritual, né? Nós inscrevemos os nossos antepassados nos registros espirituais, né? Nós colocamos o nome, o sobrenome ou o nome do anjinho, e esse registro é evocado numa cerimônia, em memória dos antepassados, e esse registro passa então a ser o meio de comunicação entre o plano material, fenomênico, e o plano espiritual.
né? Então, vamos dizer assim, a linha telefônica através da qual nós estabelecemos essa comunicação com os nossos entes queridos, com os nossos antepassados, né? E é então a ferramenta através da qual as orações que nós fazemos, aí o preletor José Maria comentou, né, da Sutra Sagrada, a leitura da Sutra Sagrada, a chuva de néctar da verdade, as palavras da verdade, elas vão chegar para esse plano espiritual através dessa ferramenta chamada registro espiritual. Tá? Então, é realmente muito importante nós sabermos o significado do registro. Algumas pessoas podem pensar, mas é só um cartãozinho, né? É só um pedaço de papel, é só uma matéria. Mas, na verdade, ela é muito mais do que isso, né? Porque ela é a expressão do amor de cada pessoa, né, que está inscrevendo o seu ente querido, o seu antepassado, para receber orações no Santuário Roso ou numa cerimônia em memória dos antepassados. Tá? Então, é assim, um objeto material, mas que tem um significado espiritual muito grande. Eu tinha colocado aqui na frente uma pergunta, né? Como a gente, né, dentro daquilo que foi selecionado. Preletor Jorge, você ficou muito tempo lá, né, como responsável pela Academia de Ibiúna, né? Uhum. Como é que são tratados esses registros espirituais, né? Apesar de, como a preletora Cátia falou, dele ser um material, mas qual é o vínculo, qual é a atitude mental, qual é o sentimento correto para, através desse registro, que ele é matéria, vincular com a questão espiritual? E já emendando em cima de você ter cuidado um tempo da Academia de Ibiúna, como é que esses registros são tratados durante esse período de um ano? Tá, perfeito. Como o preletor José Maria já colocou e a preletora Cátia muito bem falou agora sobre os registros, né? No momento em que cada registro, né, como foi dito, que é uma ficha, um pedaço de cartão onde é inscrito, né, através da própria pessoa, né, ou de alguém que possa preencher no lugar dela, principalmente nesse momento em que nós passamos aí pelo período de pandemia, muitas pessoas enviaram os nomes para que nós pudéssemos preencher, né? Independente de quem preencha, né? Mas o sentimento de gratidão e o amor da pessoa que está dedicando a oração para os seus antepassados, ou para uma pessoa conhecida que a pessoa está dedicando a oração, a partir do momento que ela preenche esse registro, ele chega à Academia de Ibiúna, de várias maneiras, seja através de uma regional, através da sede central da Seitianoia do Brasil, né? E a partir do momento que esse registro chega na academia, ele para a cerimônia, cada registro individualmente ele é evocado, e aí cria esse vínculo que a preletora Cátia explicou. Cada registro individualmente ele é evocado, então, seja através de um sobrenome de uma família, ou um registro individual, ou do anjinho. Então, é como se aquele espírito, né, aquela alma, ele estivesse recebendo o convite para se vincular através daquele registro espiritual, para que ele, a partir desse momento, possa receber 5 orações diariamente lá na academia, né? Então, durante o período que antecede, né, a festividade até a próxima festividade, então pelo menos durante um ano aquele registro vai receber 5 orações diariamente, né, através dos nossos oficiantes que ficam lá na academia. Então não existe um dia e em nenhum desses 5 horários que não seja feita a oração para que esses registros que estão vinculados a todas essas pessoas que nós oferecemos, né, os nossos antepassados, ou pessoas que já partiram para o mundo espiritual, que sejam pessoas conhecidas nossas, né, ininterruptamente, infalivelmente, essas orações ocorrem durante
todos os dias, 5 vezes ao dia. Então, é um trabalho assim, como eu fiquei, como o preletor Fernando falou, fiquei durante 3 anos como preposto da Academia de Biúna. Então, por muitas vezes que eu fui na academia, a gente percebia, né, o amor, o carinho e a seriedade com que são feitas essas orações, né, diariamente, às 6 horas, às 8 horas, às 10 horas, às 13 horas e 15 horas, todos os dias esses registros, eles são tratados dessa forma, né? E como falei, no mínimo 1 ano, porque dependendo do momento que a pessoa preenche o registro, poderá ser por um período maior do que 1 ano, mas no mínimo 1 ano, esses registros eles ficam ali na Academia de Biúna recebendo orações diariamente, né? Então, eu tenho certeza que todos os registros que ficam ali, né, consagrados, com certeza, essas pessoas que já estão no plano espiritual ficam muito, muito felizes, né? Tanto que a gente tem inúmeros relatos aí de casos que a gente recebe, né? Inúmeros relatos aí através dessa dedicação, né, de amor durante a festividade, né? Bacana. É legal, sabe o quê? Que quando a gente está lá e a gente vê, além dessa seriedade, lá tem os preletores que estão fazendo esse trabalho diariamente, mas a alegria com que eles fazem. A alegria. Existe lá um sistema de disciplina, que eles têm a disciplina do horário, o amor, o carinho com que eles fazem, né? E a alegria de fazer, sabe? O preletor Heraldo, por exemplo, parece a alegria do Heraldo. O Heraldo, Fernando, ele não pergunta para você como vai. Ele pergunta quando vai, que ele quer ter o prazer de botar o seu nome ali para consagrar no Santuário Roso, de tanto amor que ele tem por aquilo que ele faz. Então, eu acho isso assim, esse amor que eles têm, eu acho algo assim, sabe, impressionante. É uma disciplina assim de monge mesmo, sabe, de gente que está lá para fazer isso com muito amor e carinho. Assim mesmo. Legal. E só queria... para Perdão. desculpa, doutora Cátia. Só para complementar, né, esse período que eu fiquei lá, para quem ainda nunca teve a oportunidade de ir para a academia, que é onde são enviados esses registros, né, durante várias vezes que eu fui para a academia, e muitas vezes durante esse trabalho aí eu fui durante dias de semana que não tinha seminário, não tinha nada lá, né, por muitas vezes eu chegando próximo à academia, eu cheguei a me emocionar, né, começou a escorrer lágrimas dos meus olhos, porque realmente é um local muito especial, um local sagrado. Quando a gente vê a origem da academia, né, o esforço de muitas pessoas que muitas vezes doavam cheque em branco, né, para a construção, para o início da academia, então realmente é um local muito especial, né. Bacana. Por favor, doutora Cátia. Cátia, perdão. Não, eu só queria ressaltar aqui, né, que foi falado bastante sobre a questão do manuseio dos registros, tanto pelos oficiantes como pelos preletores que vão trabalhar na festividade do Santuário Roso efetivamente, mas existe todo um caminho que o registro percorre, desde que ele sai da gráfica, ele vai para as regionais, e aí na mão dos dirigentes ele vai para os adeptos, e dos adeptos volta para os dirigentes, e aí volta, né, faz todo um caminho inverso, e chega finalmente no santuário para fazer a evocação, ser consagrado e receber oração. Todo esse caminho, ele permeado também de oração, né? Sim. Então, como nós sempre tratamos o registro como algo sagrado, né, como aquilo que detém o amor de cada adepto que inscreveu o seu ente querido, o seu antepassado, então para nós é uma coisa sagrada. Então cada etapa que esse registro percorre até chegar de volta para o santuário, existe uma oração, né? Então, quando ele sai da gráfica, ele recebe uma oração de purificação. Quando ele vai para a regional, na regional é feita também uma cerimônia de purificação e é feita a distribuição, né? O adepto, quando ele preenche e traz de volta para o dirigente, é feita uma oração de bênção também para esse registro. Ele sai do núcleo da AL ou da regional,
ele vai para o santuário, é feita a cerimônia de remoção desses registros. Então, em cada caminho que ele percorre, em cada etapa desse caminho, ele recebe uma oração. No momento em que o adepto preencheu ali o nome, né, do seu ente querido ou do seu antepassado, então é como se ali já acontecesse uma sintonia, né? Então é uma pré-evocação, vamos dizer assim, né? Então esse registro já contém ali, já tem uma ligação com essa alma, né? Então essa alma vai recebendo essa oração, vai recebendo essa vibração em cada etapa, né? Então ele é infinitamente abençoado, tá? E aí então quando ele chega no santuário, aí é a bênção final, né? Porque daí ele vai receber a oração final, a consagração e finalmente vai para o santuário para receber as 5 orações diárias. Então é realmente um material abençoado. Em cima desse espírito, dessa claridade toda do tratamento dos registros e da festividade do Santuário Roso, eu estou vendo que você tem ali tabuletas também. Sim. Preto Lourenço, dá o diferencial entre o registro, a tabuleta e o que é um registro provisório que às vezes é utilizado em algumas associações, em cerimônias mais curtas, vamos dizer assim. Nós trouxemos aqui as tabuletas memoriais justamente para mostrar, né? Pode ser que tenha pessoas que estão participando aí pela primeira vez ou estão conhecendo a Seichonoye agora ou há pouco tempo. Então, são também formas de sintonizar com os nossos antepassados e oferecer a eles a oração, né? Então, as tabuletas memoriais, essas que eu trouxe aqui, são tabuletas memoriais definitivas, ou seja, nós inscrevemos os nossos antepassados, nossos entes queridos, né? Nós escrevemos os nomes, né, nessa tabuleta de madeira. Essa daqui é a tabuleta ocidental, vamos dizer assim, né? Nós escrevemos o nome horizontalmente. E essa daqui é a tabuleta japonesa, chamada Ihai, que é escrito, então, na vertical, né, com os ideogramas japoneses. Então, essas tabuletas memoriais são chamadas de definitivas porque, uma vez inscrito o nome do antepassado, uma vez feita a vinculação, que é a ligação, né, que nós fazemos dessa linha telefônica propriamente dita, e nós colocamos essas tabuletas para receber a oração, então, esse vínculo é eterno. É infinito, até o momento em que precisar ser desvinculado para fazer uma troca da tabuleta que ficou muito antiga, ou a letra ou ficou preenchida toda, ou a letra ficou apagada, né? Existem algumas situações em que é preciso renovar essa tabuleta, mas ela é eterna, né? Então, eternamente nós poderemos nos sentar na frente do nosso oratório ou do nosso altarzinho, onde está essa tabuleta memorial, juntar as palmas das mãos, né? E aí já se estabelece aquela ligação e toda a oração, todo o amor, toda a nossa gratidão, todo o sentimento que nós temos em relação aos nossos antepassados vai ser sintonizado, vai ser transmitido para eles lá no plano espiritual, né? Então, sendo memorial. De linhagem, né, ocidental, é necessário o teu oratório para ter a tabuleta em casa? Olha, o oratório, para as pessoas que não sabem, eu não trouxe, né? Eu poderia ter trazido um exemplar, mas para aqueles que não sabem, o oratório é como se fosse a casinha, né? Um mini templo, aonde nós depositamos as tabuletas memoriais. Seria muito importante, muito interessante que se tivesse o oratório e a tabuleta, né, estivesse dentro desse oratório, tá? Então simbolizaria ali um templo, né? E é isso que acontece, né? Lá no plano espiritual, ele representa um majestoso templo onde está consagrado aquele antepassado, aquele ente querido, tá? Mas se não tiver, né, não tem problema também, tá? Algumas pessoas podem preferir, por falta de espaço ou coisa parecida, preferir ter só a tabuleta, que é, na verdade, a linha telefônica, que é a parte mais importante, né? E colocar num altar bem montado, né, com uma toalhinha branca, flores, vela, incenso, etc., né, e fazer as suas orações só com as tabuletas. Não há problema nenhum não ter o oratório. Preto José Maria. Sim. Pequeno Zé, lá no interior do Paraná. Sim. Participou de algumas festas.
Várias. Muito. Você é um menino não era- festeiro, não era- conheço não sua era história. daquele tempo que você e o Jorge estavam passando fax. Conheço Não um existe pouco mais. a sua história. Vamos lá. Você, obviamente, em algumas festas, você era um menino educado, comportado, Sim. você só ia em festas convidado. Sim, claro. Nunca foi de bicão? Não As- precisa responder. Não, nunca fui. Mas vamos lá. Voltando à nossa festividade de Santuário Roso. O Jorge falou, o pretor Jorge falou sobre o registro ser um convite. Uhum. Aqui no livro, Santuário Roso, o Templo da Cura Divina, o pretor Eduardo Nunes cita isso também, ele coloca como um convite. Sim, Então, assim, não tendo convite, obviamente, com convite esses espíritos participam sim. dessa festividade. Ok. Muito bem. Em não tendo convite, como é que funciona? Fica ali na academia um porteiro que fica, né, Falando, espiritual, você não entra? trabalhando, você não entra. E detalhe, esse convite, no caso da tabuleta, é a linhagem direta familiar, da tabuleta fixa, né? Definitiva. No caso da festividade de Santuário Roso, esse convite ele pode ser externado, não só aos familiares. Sim. Eu queria que você explicasse isso. Colegas de faculdade, trabalhos de trabalho que já partiram, ele pode ser colocado, pode ser convidado para essa festividade? Sim. E já agregando isso, né, que o nosso tempo está indo muito, é necessário fazer um só ou eu posso fazer mais do que um convite para a mesma pessoa? Como é que funciona isso? Sim. Por favor. Ok, olha só. Com relação à questão do convite, inclusive o pretor Eduardo Nunes ele deixa bastante claro aí no livro, o Santuário Roso, aí, Templo da Cura Divina, que quando se fala em convite, de repente tem essa ideia, né, de que os espíritos protetores da academia da Seichonoye, as divindades padroeiras do Santuário Roso, elas não aceitam as outras pessoas. Não é isso, na verdade. Na verdade é o seguinte, Fernando, é que quando a gente tem uma vida muito desregrada e a gente necessita de um trabalho e morre com essa vida desregrada, ok? Quando desperta no mundo espiritual, a mente do espírito ela continua vivendo as mesmas situações que ela vivia até então. E aí no momento, por exemplo, que ela vê um lugar onde existe uma luz intensa, ela se aproxima desse lugar para chegar. E aí eu estava lendo, para deixar bastante claro isso, aqui no Melhor Seu Destino, Orando pelos Antepassados também, o mestre explica o caso da senhora Matsura lá, que ela recebe um espírito no dia que o mestre estava ali, eles fazendo estudos espirituais, ela recebe 2 espíritos da família e recebe um espírito de uma pessoa que não é da família. E essa pessoa que não é da família, o mestre fala para fala, você é espírito, não sei o quê, mas o cara continuou se debatendo ali e se contorcendo de dor. Aí o mestre então leu a Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade, o espírito começou, eu estou feliz, eu estou feliz. Eu consegui, olha, eu já tenho pele, eu tenho nariz. E o mestre pergunta, quem é você? Por que você veio? Ele disse, é porque eu faleci aqui no grande terremoto, eu era um preso que estava aqui, pegou fogo na prisão, e imagina, ele morreu queimado, já não tem mais o corpo carnal. E por que ele sentia as dores do corpo físico? Porque ele estava agarrado àquela sensação, e ele ficou sofrendo lá. Aí manifestou-se nele, então, o desejo, quando ele viu que ali naquele lugar onde estava o mestre Masaharu Taniguchi e as pessoas falando da Seichonoye, ele viu que ali existia uma vibração, e essa vibração que é a tal da importante, é a vibração de amor que emana do local. Essa vibração do amor que emana do local manifestou nele também o desejo de cura. E ele conta para o mestre Masaharu Taniguchi, o espírito conta para o mestre, que ele manifestou o desejo de se curar. E no momento que ele manifestou o desejo de se curar, ele entrou no corpo da senhora Matsura. Porque, com certeza, o espírito protetor que ali estava permitiu que ele entrasse, porque ele estava preparado para receber. Ele já estava pronto para receber, ele não queria mais aquela vida. Porque a gente tem um livre-arbítrio. Então, o meu livre-arbítrio é, eu não aceito isso, eu não quero, eu estou morrendo de sede, mas não quero água, porque eu sou ruim, eu quero sofrer. Mas no momento que você não aguenta mais, você vê que a vida está se desvaindo de sede, você fala, por favor, alguém me traga uma água. E nessa hora que você pede humildemente, a sua vibração, que o professor Eduardo diz aqui no livro, se ajusta com a frequência do santuário. E ele deixa de estar sofrendo ali e entra naquela frequência. O convite, claro que o convite é uma simbologia no sentido de, por exemplo, eu coloco a preletora Ilona todas as vezes no santuário. Porque a Ilona era uma amiga minha, que a gente, além de pregar, a gente ia
por aí afora, e tomavam a Coca-Cola, etc. e tal. Então, eu, com sentimento de amor, eu coloco, e eu tenho certeza que ela recebe a oração. Agora, você imagina se eu sou amigo dela e nunca lembro dela com nem um pouquinho de carinho. Claro que no mundo espiritual, na relação afetiva, puxa, a gente viveu tanta coisa boa junto, e o Zé não teve coragem de botar um registrozinho espiritual para mim lá. Então eu coloco, nesse sentido de expressar esse amor, o Espírito recebe a oração tranquilamente. Então é importante saber, o Espírito ele entra sem um convite, no momento em que a frequência mental dele se ajusta com a frequência mental do Santuário Roso, ou seja, para simplificar. Outro dia lá na academia de Biúna, vamos falar umas coisas para o pessoal ter medo de dormir, já que é à noite o programa. Você adora isso. E aí, então, o que aconteceu? Um moleque lá recebeu um dito do espírito, né? E o espírito queria bater em todo mundo. O menino tinha 1,5 metro, Paulão 2,2 metros. Aí o menino pegava o Paulão, jogava o Paulão para cá, jogava o Paulão para lá, e eu falava, agora não sei se eu rezo pro espírito incorporado, pro Paulão parar no lugar, porque o molequinho desse tamanhozinho, velho, sabe? E a voz do moleque? Meu pai do céu, né? Aí eu comecei a conversar com ele. Aí ele foi comentando, né, a história, ele falou que ele ia matar aquele menino que ele estava ali, ia matar o Paulão também. Eu falei, faz um favor, porque eu não sei se eu rezo para você, eu rezo para o Paulão. E aí comecei a fazer a oração e comecei a conversar com ele. Aí você vai entendendo a situação. Aí, o que aconteceu? Ele falou assim, eu vou ter que participar desse evento, né? E olha o que ele me falou, hein? Isso aí ele falou, o espírito protetor da academia disse assim, que para eu participar, você que tem que dizer que se pode ou não participar. Eu falei, claro que pode, pelo menos. Já fica o livro dele, né? De mim, toma a chave, abre a porta. Pode ficar tranquilo por aí. Mas daí eu não sabia que esse ficar tranquilo, ele saía, no outro dia ele vinha e incorporava no moleque. Ele saía e vinha. E foi assim, sabe? As pessoas tinham que dar banho no menino, ele ficou sem andar, andava na cadeira de rodas, até que no último, 3 horas da manhã, o Taka, né, o Oshima falou, Zé, o espírito está chamando você lá, quer falar com você, mas 3 horas da manhã, fui lá 3 horas da manhã, ele falou assim, eu quero ir embora agora, já compreendi a verdade, e o espírito protetor disse que você pode me mandar embora. Eu falei, pra já, muito obrigado, mas não sei por que quando eu fiz o canto evocativo e disse muito obrigado ao espírito protetor da academia, às divindades padroeiras do Santuário Roso, se ele já atingiu a iluminação para a qual ele veio, ele está liberado, né? Muito obrigado. E todo mundo torcendo, né? Porque eles não aguentavam mais, eles dormiam no quarto da comissão. E de vez em quando ficava, sabe, incorporando, e os moleques tinham que segurar ele, dar água para ele. Comissão 24 horas por dia. 24 horas por 30 horas, sem parar, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que ele começou a chorar, disse que ele não foi permitido ficar. E aí só no último dia, na oração mútua, é que o moleque saiu da cadeira de rodas, porque aí ele concluiu a sua iluminação espiritual. Mas isso tudo, na verdade, não era preciso se também o menino tivesse uma conscientização maior. Porque aqui no livro também, nesse mesmo capítulo, o mestre fala que no mundo espiritual, o poder da palavra ele é imediato. Quando o espírito, você diz, você é filho de Deus, é espírito, e através da Sutra Sagrada, ele se liberta na hora do sofrimento. Não precisa de jeito nenhum fazer 1.500 orações. Nós aqui que precisamos, porque a gente precisa mudar a nossa mente, as coisas materiais que a gente tem que lidar. Mas no mundo do espírito, não. O mestre diz aqui categoricamente que ele já compreendeu a verdade. E aí a gente, quando descobre isso, o que a gente faz? Tem um sentimento de retribuição, de agradecer todos os dias pelo fato dos nossos antepassados já serem iluminados, já estarem salvos. Então o convite, na verdade, é claro, é um sentimento de amor ao fato de lembrar. Por exemplo, eu coloco uma professora minha, né? Ela não deixou eu ir para a casinha, né? Em 1900 e tão, e aí eu fiz xixi na sala de aula, ela morreu, né? Aí eu faço, né? Muito obrigado, querida professora, né? E coloco ela. Muito Porque bem. a gente pode colocar os amigos, né? Então, e a outra pergunta que eu te fiz, né? Em algum lugar lá atrás eu ouvi isso e alguém sugeriu essa questão aqui de, para a mesma pessoa, para o mesmo espírito, vários convites, vários registros. Principalmente se acaso teve uma morte trágica, ou ele era revoltado, muito apegado à matéria, teve uma passagem assim sofrida, e, né, uma transição para o plano espiritual. Isso é verdade, não é verdade? Vale, não vale? Olha escrever só, várias vezes o mesmo nome? Na verdade, a orientação que nós temos hoje é que não precisa escrever, né? Uma vez está perfeito. Perfeito. Nós temos um processo que a gente eu venho sempre conversando com o preletor Fernando, é que na América Latina, por exemplo, as pessoas têm esse desejo. Lá a questão
dos mortos, do Dia dos Mortos no México, que é uma festa gigante, lá eles têm esse desejo assim de expressar uma gratidão gigante, então eles colocam, né? Tem uma colega nossa que faleceu o filho dela, a preletora Berta, uma pessoa maravilhosa, preletora em grau sênior e tal, e aí você tem que entender também o processo da mãe que perdeu o filho. A mãe que perdeu o filho, ela tem um desejo que o filho esteja bem onde quer que ele esteja. Então ela fez 1000 registros para a alma do filho dela. Então, claro que aí dá um trabalho, eu já conversei com ela, expliquei, eu entendo perfeitamente ela, eu acho que eu faria o mesmo no lugar dela se eu fosse a mãe que tinha perdido esse filho querido, mas eu disse, mas só não se preocupe, não tem problema, ele já está salvo, ele já está iluminado, a senhora já fez oração perpétua. Eu acho que não nesse caso aí, vale muito mais o sentimento de amor da pessoa que está oferecendo, Sim, né, do que qualquer outra do coisa. que a quantidade, Sim. mas aí, às vezes, esse amor, no caso de uma mãe, é um caso específico, essa mãe que perdeu o filho, ela meu Deus, porque não tem, né, nenhuma mãe faz um plano, né, ciclo da prosperidade, o meu filho vai morrer tal dia e eu vou enterrar ele, não tem, né? Ninguém faz isso. E aí, então, ela expressa isso, mas não necessita. O importante é a sua vibração de amor ao reconhecer, vou colocar minha avózinha ou o meu amigo lá. Se escreve uma vez só, com profundo amor, que está tudo certo. Perfeito. Exatamente. Pre- Aí só, desculpa, né, Pois, queria perdão, preletor. só complementar não, queria acrescentar ou agregar alguma coisa em relação Sim. à fala do preletor José Maria, em relação ao convite, é aquilo que nós falamos no início, né, usando palavras do nosso cotidiano, do nosso dia a dia para explicar alguma coisa do mundo invisível. Sim. Né? Então você fala convite, então as pessoas entendem que é um convite para participar da festividade. Agora, por exemplo, eu ouvi certa vez o relato de uma pessoa que perdeu o filho num baile, uma coisa assim, era um adolescente e ele morreu tragicamente aí, e então ele aparecia no sonho da mãe falando assim, mãe, faz a minha matrícula, tem um curso que eu preciso participar. Olha, E aí faz a diferente, já é uma matrícula, porque se eu fizer esse curso, eu posso ir para um lugar melhor. Faz essa matrícula para mim. E aí, então, fizeram um registro espiritual e aí acalmou-se, né? Então, quer dizer, para ele era a inscrição num curso para ascender a um mundo superior, né? Então, já é uma outra denominação. Sim, aí para o chamado na convite. quarta-feira eu fiz atividade também com a Regional Catete, do Santuário Roso, e uma senhora lá me contou, né? O marido faleceu, assassinado, ela colocou o marido no Santuário Roso. Passado um tempo, ela fez oração perpétua para o marido também, depois ela faleceu um sobrinho, também assassinado. Ela falou assim, mas o sobrinho eu não vou colocar, porque o sobrinho, na verdade, o que eu entendi, né, o sobrinho ele estava fazendo a coisa errada, o marido não fez coisa errada, o sobrinho estava, ela falou, eu não vou colocar meu sobrinho, e ela disse que do nada, ela falou assim, preletor, só acredita que ele começou a aparecer no sonho para mim? Ele dizia, minha tia, você não vai me botar? Tia, eu quero que você me coloque. Tia, eu preciso que você me coloque. Eu preciso que você me inscreva, que eu quero ir também participar da festividade. Aí ela falou assim, preletor, eu tive que fazer. Fiz, não apareceu mais no sonho. Eu falei, olha que beleza, né? Já está encaminhado. Bacana. É luz, né? Claro. Preletor Jorge, eu sei que você fez aí uma menção de agregar alguma coisa, mas eu já vou em função do teu trabalho lá na academia, pingou aqui uma pergunta surpresa aqui de última hora aqui. Por que se incinera ou a função qual é após um ano desse registro ser cultuado na academia, ele é incinerado? Por que se incinera após um ano esse registro antigo e se renova? Qual é a função, o porquê disso? É porque os registros, Fernando, mesmo esses registros que a preletora Cati comentou, esses aqui que eu tenho, na verdade, são da organização em japonês, eles são registros provisórios. Então, a cada ano, a cada festividade, eles são evocados individualmente, como eu falei, né? E nessa cerimônia de evocação participam centenas de preletores, eu acredito que em torno de 400, né, a preletora Cati? Antes 400, da pandemia, íamos em 400. Né? Então, dependendo do número de registros, são evocados individualmente cada registro e terminado este período, né, de que
que é o período que ele deve ficar lá na academia, que é até a próxima festividade, é feita a cerimônia de desvinculação e aí eles são incinerados, porque eles não são registros definitivos, como no caso, aliás, não é nem registro, aqui já seria numa tabuleta, que é uma vinculação definitiva. Esses registros da festividade, eles são registros provisórios, né? Então, ele tem o período de oração que está previsto para esses registros é de 1 ano. Então, terminado esse período, na véspera da próxima festividade do ano seguinte, é feita a cerimônia de desvinculação e, a partir desse momento, eles são incinerados, né? E aí também, completando até um pouquinho, falando um pouquinho sobre a festividade em si, né? A festividade é uma oportunidade em que nós temos de colocar não só os nossos antepassados, né, como você mesmo colocou, né, de repente eu tenho um amigo, um conhecido, alguém, um colega de trabalho, então a festividade é a oportunidade de nós colocarmos pessoas que não são, na verdade, da nossa família diretamente, mas pessoas que nós conhecemos de alguma forma e já partindo para o mundo espiritual, né? No sábado, não esse último agora, no retrasado, eu fui convidado para fazer uma atividade para a liderança da minha regional SP Jabaquara, e aí eles pediram para eu falar um pouquinho da minha trajetória, desde quando eu conheci a Seichonoye, né? Lá no ano de 1990, e aí eu estava falando sobre a minha trajetória, e aí eu falei do meu primeiro presidente de AL, né, nesse ano de 1990, que me recebeu muito bem e que me ensinou muita coisa, né. Eu não sabia praticamente fazer nenhuma atividade dentro da associação local, e ele falou assim: ó, Jorge, você está escalado para fazer isso. Eu falei assim, mas, Edivaldo, eu não estou preparado, né. E aí foi quando eu recebi o primeiro aprendizado, porque ele era uma pessoa muito humilde, mas ele era bem convicto, né, do ensinamento. Ele falou assim: a primeira coisa que eu vou te ensinar, né, que eu estava recém-chegado na associação local, ele falou assim: não é você que vai fazer, é Deus através de você. Então você tem que saber sempre isso quando você for fazer uma atividade da Seichonoye. E no momento que eu lembrei disso, né, parece que ele veio assim à minha memória, assim como se fosse hoje, né? E eu pensei assim, puxa vida, a gente está chegando perto da festividade e eu nunca ofereci, nunca preenchi um registro para o Edivaldo, né? Que ele já partiu para o mundo espiritual. Então eu senti que naquele momento, né? Assim como os colegas já colocaram, foi uma lembrança dele mesmo, né? De que do nosso vínculo, né? Da nossa amizade, que embora ele esteja hoje num outro plano, né? O quanto que eu aprendi e convivi através da nossa amizade, né? Então, foi muito importante para mim. Parabéns. Legal. Tá aí, né? Essa história toda. Preletora Cátia, o espírito que está já desencarnado há 50 anos, ele pode ser colocado de novo? Não? Se ele já está reencarnado, como é que funciona essa dúvida? Dá uma esclarecida nisso. Tem pessoas que têm essa informação e esse apego aí, sabe como é que trata esse espírito. Dentro do regulamento dos ritos do Santuário Roso, existe um artigo que trata justamente dos espíritos que já faleceram, já desencarnaram há mais de 50 anos, que não é necessário que se faça a oração individualmente, né, com o nome e sobrenome, porque esses espíritos provavelmente já reencarnaram, né? Então eles já estão incorporados à raiz da família, né? Então ele já, quando você evoca a raiz, né, o sobrenome da família, antepassados da família, essa alma que faleceu há mais de 50 anos já está incluída. Então não teria, teoricamente, né, vamos dizer assim, necessidade de estar fazendo um registro individual, né, da festividade do Santuário Roso, que seria o nome e sobrenome dessa alma, tá? Mas existem casos em que
por exemplo, faleceu de morte trágica, né, ou faleceu com uma doença, sofreu muito na hora do desencarne. Então, situações assim, pode ser que nem tenha despertado ali no plano espiritual, né? Está ainda sofrendo com aquela mesma sensação que teve quando faleceu, né? Então está ali no plano espiritual mais inferior, né? Mais próximo aqui da parte fenomênica, e está assim angustiado, sofrendo e chamando aí por socorro. Para esses espíritos é aconselhável que se continue sim, pode ser 50, pode ser 60, pode ser 70, né? Pode ser que no mundo espiritual não existe tempo, né? Não existe tempo, não existe espaço, então para eles 50, 60 anos pode ser um dia, um minuto, uma hora, sei lá, né? E ele está lá sofrendo. Então é preciso sim continuar fazendo a oração, tá? Agora, existe também, nós precisamos compreender, né, que a regra, ela existe para poder, né, dar um direcionamento para que nós possamos fazer as orações, mas como nós tínhamos comentado ali, o Dr. José Maria falou da mãe que quer, né, colocar o seu registro espiritual do seu filho muitas vezes, o que manda é o sentimento de amor. Tá? Então, se o meu bisavô, que faleceu há mais de 70 anos, né, eu tenho um carinho por ele, né, eu tenho carinho pela minha família, ou quero manifestar o meu sentimento de amor, né, e eu quero colocar o nome do meu bisavô, não existe nada que impeça. Tá? Muito pelo contrário, eu acho que nós devemos manifestar o nosso sentimento de amor, de gratidão, sempre que possível. Né? Então, para essas situações também, não vamos aí nos ater a essa questão dos 50 anos e vamos continuar fazendo a oração individualmente, sim. Tá? Bacana. Muito importante. Zé, Diga-me. casei, separei, faço meus registros quando casada, fazia meus registros para os meus pais e para os meus sogros. Separei e divorciei. Continuo fazendo ou não fazendo? E se eu casei de novo, como é que eu lido com isso? Então, o problema é o casar de novo, né? Você vai ter que levar a mala já pronta, né? E se tem herdeiros ou não? Como é que trabalha isso? E como é que eu lido com o novo marido, esposa, companheiro, Sim, companheira, sim. junto a alguém que vai que o menino ainda é pegado, o menino é pegado e tem um certo ciúme. Como é que eu Sim. lido com isso? Tem que lidar com o espírito de harmonia, né? Então é bastante clara a orientação que diz que se você casou de novo e chega lá com a tabuleta, a sua mala, a tabuleta, e você todo espaçoso, mais a tabuleta e os nomes da outra, da ex, se a atual diz que não quer, se você vinculou como você projetou da Setionê, por favor, desvincule e viva em harmonia com a atual. E aí você envia para o Santuário Roso, como você quer reverenciar os antepassados da ex, você envia para o Santuário Roso os sobrenomes e está tudo ok. Diz que quando tem descendente, aí seria muito importante, mas eu acho que, bom, não sei, esse no caso é uma orientação... Descendentes também conhecido como filhos e netos. Como filho, né? Você tem um filho, casou, a mulher levou o filho. E geralmente, como é seu filho, é seu herdeiro, tem seu nome, você gostaria de orar para os antepassados dela, em gratidão, porque ela, né, é a mãe do seu filho. Não sei se, acho que nesse caso também tem que conversar em casa para ver se não vai gerar muita desarmonia. Exatamente. Se gerou desarmonia, Santuário Roso, né? E tranquilamente, sem muita noia. O que a gente né? precisa entender é que você casou, separou, aí fala de sogros ou ex-sogros, né? Mas, na verdade, você não está fazendo a oração para os ex-sogros, está fazendo oração para os antepassados do filho, no caso de ter filhos, né? Então, essa que é a diferença, né? De dizer, estou fazendo oração para o sogro, para o ex-sogro, não está fazendo oração para o ex-sogro, está fazendo para os antepassados dos filhos, dos descendentes. E, de repente, você conversa isso, você consegue engambelar a mulher atual e ela fala, tudo bem, pode fazer. A gente consegue chegar num denominador comum. Pode fazer, não tem nenhum problema. Mas se houver, porque o princípio é a revelação divina da grande harmonia, né? Se vai criar desarmonia, então manda para o Santuário Roso, sem nenhum problema. Eu conheço casos dos dois casos, né? O caso que tem descendente e manda para o Santuário Roso, porque se chegar em casa vai dar PT, vai dar problema.
E tem os casos das pessoas que aceitam naturalmente, até o casal vai para Setionoye também, os dois, né? Os divorciados, dos dois lados, eles se encontram na mesma eles são da mesma associação local. É muito engraçado. Reúne os filhos tudo na mesma reunião. Muito legal isso, cara. E eles rezam juntos, às vezes, né? Porque é muito legal isso. Mas tudo é dentro da harmonia, né? Senão... É sempre a questão do amor, como bem colocou a preletora Cátia, né? Claro. Eu, recentemente, há um tempo, fui fazer uma visita de bênção, fui até com o preletor Regis, para amiga nossa, que era a esposa de um líder antigo, lá nos anos 80 e 90 dos jovens, e, para minha surpresa, na hora de ir embora, a gente fez a visita, né? E o atual marido, ela viu, o atual marido estava ali presente, e na hora que a gente saiu, ela falou, vocês não querem ir ali e fazer uma homenagem, né, a esse amigo, né? Vou preservar aqui, enfim. E, para minha surpresa, tinha um canto lá com a foto do ex ali, do primeiro marido, lá, um altar, e muito bacana. Eu achei aquilo do desprendimento do atual marido sensacional, né? Amor, realmente amor. Preletor Jorge, nós já estamos encaminhando aí para o nosso final. No livro A Prosperidade em Suas Mãos, o preletor Yoshihiko Yasaka, ele coloca lá no capítulo 3, né, no sexto segredo, né, para prosperar, ele fala sobre ele coloca uma frase que eu queria que você, né, desse uma interpretação sobre isso. Uhum. Ele coloca lá, consta que quem despreza seus antepassados está desprezando Deus. Perfeito. Essa frase, né, ela tem bastante relação com a abertura, né, do nosso bate-papo, do nosso diálogo de hoje, que o preletor Zé Maria colocou, sobre essa analogia do solo, que representa Deus, das raízes, que são os nossos antepassados, os troncos são os nossos pais, e as folhas, os galhos e frutos somos nós, né? Então, essa visão, ela tem relação diretamente com isso, por quê? Porque quando nós, por exemplo, numa analogia dessa própria árvore, né? Se a gente, por exemplo, desprezar as raízes, nós não temos como extrair todos os nutrientes do próprio solo que representa Deus. Ou seja, nós, de certa forma, estamos cortando a nossa ligação direta com as nossas origens, que é Deus, na verdade, né? Então, os nossos antepassados, eles representam, na verdade, o nosso elo de ligação com Deus, que são, na verdade, as nossas raízes, né? E no livro do professor Kamino Kosumoto, Alegria de Orar pelos Antepassados, né? A gente sempre pensa assim, é importante ter gratidão e amor pelos antepassados, né? Mas nesse livro, no prefácio ainda, ele fala uma coisa bastante interessante, que ele fala assim, que os nossos antepassados mais diretos são, na verdade, os nossos próprios pais, né? Então, se a pessoa não tiver gratidão, não manifestar amor e gratidão para os pais, também não tem como manifestar para os nossos antepassados. E se também não tem como manifestar para os nossos antepassados, também não é uma forma de não ter esse elo, né, como a preletora Cátia falou, essa linha telefônica com Deus, né, que na verdade é o nosso canal de ligação com o solo, né, que representaria Deus. Então, todo esse elo, né, os nossos pais, os nossos antepassados, aí nós chegamos, na verdade, à nossa origem, que é Deus, né? E nessa analogia que o professor Kamino Kosumoto faz, eu realmente, desde o momento que eu li, né, esse livro, né, do professor Kamino Kosumoto, e eu li esse trecho do livro, eu pensei, realmente, talvez eu precise demonstrar ainda mais gratidão pelos meus pais, né? E, na verdade, o motivo que me trouxe, um dos motivos que me trouxe a Setionoye foi uma dificuldade enorme de relacionamento com meu próprio pai. E lá atrás, quando eu conheci a Setionoye e fiz uma orientação pessoal,
a preletora me deu uma série de tarefas, né, lição de casa para eu fazer, né, e uma das coisas era, papai, eu te amo, o senhor é o melhor pai do mundo, né, então eu tinha que repetir isso 50 vezes por dia. Aí eu perguntei assim para a preletora, se eu fizer isso, o meu pai vai mudar? Aí a preletora olhou bem para mim e falou assim, quem falou que seu pai precisa mudar? E aí que eu comecei a ter uma ideia do que é, na verdade, o ensinamento da Seitinoye, né? Que fala da imagem verdadeira, que no caso seria eu conseguir perceber a imagem verdadeira do meu pai. E recentemente eu até conversei com algumas pessoas, né? Depois de 32 anos, né, praticando o ensinamento da Seitinoye, eu tive uma experiência assim maravilhosa no feriado agora do Carnaval. Como nós não íamos viajar, eu paguei um final de semana para os meus pais num hotel, né, e fiquei também hospedado nesse hotel, mas aqui mesmo em São Paulo, e aí conversando à beira da piscina, assim, e aí eu tava falando assim pro meu pai, que meu pai tá com 90 anos e minha mãe isso com que eu ia- 87. E o mais engraçado nessa história toda, eu ia te perguntar, que a gente sabe, né, que teu pai tem essa idade, e o teu nome é Jorge Uemoto Júnior. Júnior. É. Então, E aí, a missão é legal. e aí eu tava falando assim pro meu pai, que meu pai, embora com 90 anos, ele tá super bem, né, assim, tanto físico como mentalmente, né, se a gente falar qualquer assunto atual, ele consegue conversar com a gente. E aí, mas só que minha mãe tá esquecendo muitas coisas, né, e aí eu tava falando, pai, a mamãe tá esquecendo um pouco, né, e aí ele virou pra mim e falou assim, a sua mãe sempre cuidou de você, das suas irmãs, desde quando vocês nasceram. E sempre cuidou de mim também. Agora é a minha vez de cuidar dela, né? Que lindo, né? E aí foi quando eu refleti, né? E pensei nessa primeira orientação lá atrás, né? Quem falou que seu pai precisa mudar? Ele não precisa mudar, porque ele sempre já foi esse pai que hoje eu reconheço, mas que talvez lá atrás eu tinha uma dificuldade enorme de pensar, talvez nem nessa possibilidade de ouvir algo desse tipo do meu pai, né? Então foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Bacana. Nosso tempo acabou. Mas eu queria que cada um de vocês, fizesse uma consideração final rápida, assertiva, objetiva, com a seguinte pergunta: por que é importante divulgar os registros espirituais e a festividade do Santuário Roso ao maior número de pessoas possível? Começando pela dama. Muito obrigada. Em primeiro lugar, agradecendo aí pela oportunidade de ter estado aqui nesse estudo maravilhoso junto com todos. Por que é importante divulgar a festividade do Santuário Roso? É por tudo isso que nós falamos aqui, né? Pela importância que os antepassados têm na nossa vida, pela importância de nós reconhecermos o amor dos nossos pais, né? Assim como o preletor Jorge, nesse relato tão bonito, nos falou, né? Da importância de reconhecermos os nossos pais como a manifestação de Deus na face da terra, né? E sabermos que através desse amor nós estamos nos ligando a Deus. Então é isso que nós precisamos mostrar para as pessoas. Nós precisamos ensinar para as pessoas, né, o quanto o plano espiritual ele age junto conosco, ele nos ajuda, ele nos orienta, ele nos direciona, ele nos carrega muitas vezes no colo, né, quando estamos em situações de dificuldade. Então, se as pessoas compreenderem a importância que o plano espiritual tem na vida delas, né, então fazer a oração para os antepassados se torna uma coisa assim bastante natural, né, que vai realmente ser a pura manifestação de amor e gratidão de cada um. Muito né? obrigado. Então é por isso que nós precisamos fazer com que mais e mais pessoas possam compreender essa verdade da imortalidade da vida. Muito obrigado. Jorginho. Como a preletora Cátia falou, né, para não ser redundante, né, na verdade a razão da nossa existência é manifestar esses dois sentimentos maravilhosos que é amor e gratidão, né? Então, no momento que nós divulgamos, né, a festividade do Santuário Roso, que é uma grande festa, né, que
que a gente oferece esses convites, né? Na verdade, o convite é um ato de amor, né, para essas pessoas. E vários livros da Seichonoye falam que uma parte do nosso destino, né, ela tem influência do plano espiritual, né? Mas não é por isso que nós vamos oferecer, né? É porque realmente a razão da nossa existência, da nossa vida, é manifestar o amor, né, para as pessoas que estão ao nosso lado nesse plano terreno e também para as pessoas que já partiram para o mundo espiritual, né, que são, na verdade, as nossas raízes, né? Então, com certeza, né, as pessoas que dedicarem esse ato de amor para os seus antepassados, para as pessoas que conhecem, que já partiram para o mundo espiritual, com certeza só trará benefícios, né, para a vida dessas pessoas. Então, por isso que a gente reforça tanto, né, essa questão da importância, né, do plano espiritual. Bacana. Zé. Muito obrigado. Então, para encerrar, eu gostaria de me dirigir aos líderes da Seichonoye, aos protetores, líderes da iluminação, divulgadores, nós que tivemos a felicidade de conhecer esta verdade que a vida é imortal. No livro O Amor Tudo Cura, de autoria do Sagrado Mestre Seicho Taniguchi, capítulo 12, tem um artigo lá que fala aos que perderam entes queridos. E nós passamos por esse processo. Ele diz que é quase impossível passar na vida sem perder alguém. Mas agora, atualmente, né, com a questão da pandemia, nós ficamos muito chocados, né, com tudo que aconteceu. Então eu queria pedir para os líderes da Seichonoye, por favor, que nos ajude a divulgar, para levar esta verdade, esse alento para aquele pai, para aquela mãe, para aquela família que perdeu alguém, para saber que essa pessoa não morreu, que ela está viva e que ela pode ser cada vez mais feliz ao ser consagrada no Santuário Roso e recebendo as orações diárias. Muito obrigado. Muito obrigado aos senhores, Cátia, Jorge, Zé Maria. Assim, nós encerramos o nosso programa, né, dessa série Diálogos. Muito obrigado, saúde e sucesso sempre. Nos encontramos sexta-feira que vem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. No dia 10 de abril de 2022, manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos no maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. É a 66ª Festividade do Santuário Roso do Brasil. Na sequência, a 38ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Na festividade, temos a maravilhosa oportunidade de manifestarmos nosso amor e gratidão, estreitando e renovando nosso vínculo espiritual com aqueles que são as raízes da nossa vida. Através da inscrição de seus nomes nos registros espirituais que serão consagrados no Santuário Roso do Brasil. Nossos antepassados e entes queridos falecidos, consagrados no santuário, passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor, efetuadas pelos oficiantes do santuário no período de pelo menos 1 ano. Os eventos serão transmitidos na modalidade virtual, ao vivo, pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna. Assim como foi feito nas edições de 2020 e 2021, devido ao isolamento social e para a segurança de todos, você tem à disposição mais opções de efetuar as inscrições dos registros espirituais. Além de poder ir até a sede da Seichonoye mais próxima para preencher de próprio punho, onde será recebido com todos os protocolos sanitários. Você pode enviar a relação dos nomes que deseja inscrever para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 22 46. Acessando a página da festividade do Santuário Roso dentro do portal da Seichonoye do Brasil, sni.org.br, você encontra informações sobre o significado mais profundo deste evento e de como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual
e sublime abençoado anjo do reino de Deus. E atenção, para a novidade que teve início este ano de 2022, você poderá acompanhar uma vez por semana a transmissão ao vivo, também pelo YouTube, da primeira das 5 orações diárias no Santuário Roso, direto da Academia de Biúna, toda quarta-feira, às 6 horas da manhã. Participe! Envie os nomes e assista a transmissão da cerimônia principal ao vivo e orando em conjunto com milhares de pessoas de todo o Brasil e também do mundo. 66ª Festividade do Santuário Roso do Brasil. 38ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. 10 de abril de 2022, ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário. Manifeste seu imenso amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos no maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. Muito obrigado! A prosperidade é natural para você, pois faz parte de quem você é. Você é herdeiro de Deus. Sua provisão é infinita, pois faz parte do todo. Em um fim de semana de treinamento espiritual, venha despertar sua riqueza verdadeira. Seminário Geral da Provisão Infinita. Eu já sou um rico e próspero filho de Deus. Seminário presencial nos dias 2 e 3 de abril, nas academias da Seichonoye. Academia de Curitiba, Academia de Santa Tecla, Academia da Amazônia e na Academia de Goiás. Para mais informações, acesse o site www.sni.org.br ou entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou WhatsApp 11 50 14 22 17. Esperamos você nesse retorno dos seminários presenciais. Muito obrigado!